Olá, pessoal. Flávio Dino deu um show, destruiu e enterrou de vez a PEC dos impunes. Uma surra histórica que deixou os bolsonaristas sem chão. Assista agora. Porque nas relações humanas, infelizmente, a meu ver, o cargo acompanha a pessoa. Às vezes a pessoa fica mais valente porque exerce um cargo. Às vezes ele olha de cima para baixo em relação a um policial por exercer o cargo. Às vezes ele se acha autorizado a ameaçar, a agredir por ser quem temporariamente ele é. De modo que eu creio que essa linha evolutiva de jurisprudência é positiva, no sentido de que antes nós tínhamos foro prerrogativa de função para tudo, depois o foro de prerrogativa de função ficou bem restritivo, e agora parece que ele vai ser fortalecido em alguns aspectos, entre os quais estes, de que em relação aos crimes funcionais há uma espécie de perpetuação de jurisdição, exatamente para evitar o sobe e desce de processos, as indefinições e, às vezes, eventuais nulidades e o resultado da prescrição. Agora vejam vocês como essa questão da pertinência com o exercício da função gera esquisitices. O TJ e tribunais de justiça também têm decisões dizendo o seguinte: o STJ é competente para julgar quaisquer crimes imputados a desembargadores, vírgula, não apenas os que tenham relação com o exercício do cargo. Então, nós teremos uma situação, poderíamos ter, uma ideia que o foro do juiz, do desembargador, é para qualquer imputação e, em relação aos agentes políticos, é necessária essa suposta aderência ao exercício do cargo. Eu, particularmente, considero que não há lógica nessa distinção. Ou, em algum momento, nós dizemos que a aderência ao exercício do cargo é para todo mundo, que me parece uma saída possível, ou nós dizemos que este requisito não existe para ninguém, para que haja coerência interna nessa jurisprudência. Nós estamos, senhoras e senhores, e aqueles que nos acompanham pela TV Justiça, exatamente nesse debate, uma vez que o ministro Gilmar votou, dizendo que os crimes funcionais, a prerrogativa deve subsistir mesmo após o encerramento das funções. O ministro Zanin, o ministro Alexandre e eu próprio, o ministro Dias Toffoli, votamos acompanhando o ministro Gilmar e, portanto, chama a atenção de todos os que estão em casa e os que nos acompanham aqui, que esse é um tema que muito em breve retornará, porque se aproxima o final do prazo do pedido de vista do ministro André Mendonça. E aí nós vamos discutir a perpetuação ou não da competência, em que termos, como o ministro Gilmar propõe, e, quem sabe, a largueza do foro, abrangendo ou não apenas crimes funcionais e ou outros. O terceiro tema que eu escolhi é aquele relativo aos procedimentos de investigação criminal. Supremo e Judiciário debateram isto durante décadas. E, finalmente, chegamos a uma tese que está na ADI 3318, ADI 2940 e ADI 3309. Basicamente, é reconhecida a atribuição concorrente do Ministério Público de efetuar investigações com regras. Basicamente, resumidamente, a orientação do Supremo foi dizer: o procedimento de investigação criminal instaurado pelo membro do Ministério Público deve seguir, por simetria, o mesmo sistema de tramitação dos inquéritos policiais. A tese relatada pelo ministro Fachin vai nessa direção. E isso se refere a tombamento perante o Poder Judiciário, prorrogações de prazos e assim sucessivamente. Esse também é um caso interessante. Busca domiciliar sem mandado judicial. É o tema 280 aqui no Supremo. Há uma tese sobre isso, dizendo que a entrada forçada em domicílio só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada e fundadas as razões. E aqui vem a questão: devidamente justificadas a posteriori. É a tese 280 do Supremo. Nós temos aqui uma dissonância interpretativa em relação a muitos julgados de tribunais estaduais e também do STJ. O STJ, não todo ele, mas em larga medida, tendente a ser mais rigorosa com essa ideia de indícios, de justificativa, de sinais que justificariam a busca domiciliar. E a posição, a meu ver, dominante no Supremo, mais flexível em relação ao atendimento desses requisitos, fazendo com que denúncia anônima, outros indícios sejam levados em conta para justificar o ingresso em domicílio. Nós temos ainda uma oscilação
da jurisprudência em relação ao conjunto do judiciário, mas, a meu ver, em relação ao Supremo, uma tendência muito clara, no sentido de viabilizar com mais amplitude as buscas e apreensões em caso de flagrante, crime permanente, assim sucessivamente, admitindo essa justificativa posterior, como a tese 280 diz, com mais amplitude, exatamente para viabilizar que haja a realização e não haja a posterior decretação da nulidade das provas. O mesmo se dá em relação à busca pessoal, que dispensa, à luz do artigo 244 do Código de Processo Penal, a existência de mandado. Há tribunais que tendem a ser mais rigorosos em relação à legitimidade da busca pessoal. A meu ver, a posição do Supremo caminha para ser consolidada no sentido de que a busca pessoal, tal como escrito no Código, se lastreia em fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando for no curso de uma busca domiciliar que esteja autorizada judicialmente ou seja derivada de flagrante. Isso é muito relevante, pessoal, por conta das condições de trabalho das polícias. Nós temos que sempre levar em conta que é verdade que devemos ter uma jurisprudência preventiva de atos de abuso de autoridade, porém, sem inviabilizar, do ponto de vista prático, a atuação do poder de polícia plasmado nos órgãos elencados no artigo 144 da Constituição. É um delicado equilíbrio, porém necessário. Imaginemos o seguinte: 1 de cada 10 brasileiros já teve o seu celular roubado ou furtado. Não acredito que alguém vai dizer que se aplica aqui a teoria do delito de bagatela, ou o princípio da intervenção mínima em face do caráter fragmentário do Código do Direito Penal. Uma vez que, para um cidadão de classe média para cima, ter o seu celular roubado ou furtado tem uma lesividade objetiva, mas para a imensa maioria do povo brasileiro significa a perda de um bem fundamental que não será substituído na tarde do mesmo dia. E significará, por exemplo, a diarista ficar sem o seu trabalho, por exemplo. Então, nós temos, em relação a este fato, a necessidade da polícia agir. Como fazer com que haja investigações ou mesmo apreensões de celulares sem que haja, às vezes, buscas pessoais? É muito difícil do ponto de vista prático. Por isso, nós precisamos entender que, neste equilíbrio, há uma legitimação legal para que as buscas pessoais se realizem. Entre tantos e tantos precedentes, eu sugiro a leitura do agravo regimental no habeas corpus 23.11.11, agravo regimental no habeas corpus 23.11.11, relatou o ministro Cristiano Zanin, que foi uma abordagem feita e uma busca pessoal feita pela Polícia Rodoviária Federal. E a tese era de ilicitude da prova. A busca pessoal resultou na apreensão de 360 quilos de cocaína. E a tese era de que esta apreensão era nula, porque não houve legitimação prévia para a busca pessoal. Evidentemente, essa tese foi afastada aqui no Supremo Tribunal Federal, nesse precedente a que fiz alusão. Se você acredita em um Brasil com verdade, justiça e respeito à democracia, inscreva-se agora, ative o sininho e fortaleça essa trincheira de resistência contra o extremismo, o negacionismo e o atraso. Porque informação de verdade é o primeiro passo para transformar o Brasil. Um abraço e até o próximo vídeo.